Olá, meu nome é Cristiano Linhares. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui o 18º Enfoque, né, pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Uma pesquisa que se chama Polícia, Ordem e Poder, a raiz histórica da segurança pública no Brasil. Esse projeto, essa pesquisa, esse resumo, esse pôster, ele está inserido, né, dentro de uma pesquisa em andamento no programa de pós-graduação em Direito da Faculdade Uninter, na qual eu faço parte, né, como mestrando, dentro da linha de pesquisa Teoria e História da Jurisdição, do Estado e dos Direitos Humanos. E ainda dentro do projeto de pesquisa Justiça e Poder Político. Tá? Sem mais delongas, né, a pesquisa ela foi feita com base num modelo hipotético dedutivo, onde nós partimos de dados da violência, então, ou seja, o primeiro elemento que chama atenção na pesquisa foram os dados da violência, tanto do 18º quanto do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que trazem uma confirmação bastante complexa, né? O 19º Anuário vai dizer que as vítimas de mortes violentas intencional no Brasil têm cor, tem raça, tem idade, tem local de morte e tem tipo, né? Tem elemento que as leva à morte. Ou seja, os dados indicam que a maioria é composta por homens, negros, pessoas muito jovens, né, até 29 anos. Em regra, são mortas em via pública por disparos de arma de fogo. O 18º Anuário, por sua vez, trouxe uma constatação com relação às mortes violentas, né, decorrentes de intervenção policial, indicando também um perfil muito complexo, né, porque lá 99,3% das vítimas são homens, 86% aproximadamente de pessoas negras, 77% aproximadamente de pessoas entre 12 e 29 anos. Né? Isso nos levou a questionar toda uma relação histórica, né? Então nós hipoteticamente nós deduzimos que essa violência ela não é uma violência construída nesse modelo, né? Em virtude dessa relação homem, negro, jovem, né? E nós avançamos então um processo histórico, não apenas de legislação, mas um processo histórico por completo, ou seja, analisando, fazendo um diálogo entre a legislação e fontes históricas, bem como fontes do direito e fontes da sociologia, para que nós pudéssemos compreender, né, essa dinâmica. De modo que, num primeiro momento, tudo indica que essa violência, né, esse modelo de segurança pública brasileiro militarizado, ele também não tem início ali na década de 60, ao contrário, ele é um modelo muito anterior, como indicam as fontes históricas, por exemplo, de que o modelo adotado em Portugal, né, em 1760, é uma cópia da Tenência de Paris, né, criada em 1667, que é transportada para Portugal, mas cujas origens já eram uma origem extremamente violenta, é uma mistura de polícia política com polícia de ordem pública, cujo intuito era controlar a sociedade, controlar quem entrava na cidade de Paris, e além de outras funções. Em Portugal, isso ganha uma dinâmica diferente, um viés talvez muito mais racista, né? É o momento que tem maior encarceramento naquele período histórico e deportações, né, dos ditos inimigos da corte que eram transportados para as colônias. Entretanto, né, esse modelo de segurança pública, por assim dizer, e eu não gosto de usar esse termo segurança pública ao me referir a esse período histórico, mas é um modelo que no Brasil é incorporado desde o início da colônia, né, onde polícia e justiça eram a mesma coisa, mas que ganha um destaque especial ali com a Carta de Grandes Poderes de Martim Afonso de Souza, em 1530, onde Martim Afonso de Souza tinha um poder de vida e de morte sobre as pessoas, exceto os fidalgos, né, da corte.
Ou seja, a violência já era direcionada naquele momento para um grupo muito específico, né? Ou seja, o que era o que poderia ser aplicado à violência do Estado era para um grupo de pessoas muito específicos. Que no Brasil, né, de 1800, vai encontrar um terreno fértil, né? Com a chegada da família real portuguesa, nós temos aqui escravos libertos, aqueles que foram deportados, criminosos, ditos criminosos em Portugal, que chegam para o Brasil, que vão se configurar no inimigo da corte, né? Em 1809, com a criação da Guarda Real de Polícia, né, a divisão militar da Guarda Real de Polícia, sob o comando do Major Vidigal, isso se torna muito mais latente. Né? O Major Vidigal acaba se tornando como se fosse uma espécie de porta-voz da violência de Portugal, ou a porta-voz da violência do Estado contra as minorias, né? Aplicando técnicas de tortura, especialmente contra os negros, contra as pessoas libertas ou aqueles que estavam fora do horário, estavam bêbadas, enfim, né, prostitutas e coisas do gênero. Esse modelo é importado no Brasil e é reproduzido no Brasil ao ponto de se tornar uma cultura onde o perigo, o medo da violência, ele não tem a ver com o resultado da violência, mas sim com a origem, né, a quem se implica isso, ou seja, essas minorias que os números da violência do Anuário Brasileiro de Segurança Pública refletem tão bem. Esse modelo ele parte de uma ideia de uma ordem pública, né, construída pelas elites, né, diferente de uma sociedade bem ordenada a que se refere John Rawls, é uma ordem pública construída da elite para o povo, ou seja, qualquer pessoa que se configurasse como inimigo a partir da sua marca, do seu modo de agir, da sua cor de pele, da sua origem, era e é, né, um potencial agente capaz de romper com a ordem pública, então merece toda a força do Estado contra ele. O termo segurança pública, de verdade, ele só surge na Constituição, em 88, muito contaminado pelas ideias da ditadura militar, e ele é adaptado como se fosse uma sinonímia de polícia, né? De modo que a gente consegue enxergar no Brasil segurança pública como a partir do binômio polícia-crime. Não consegue separar isso. Né? Isso fica evidente, por exemplo, em algumas decisões do STF, né? E aí eu justifico porque o STF, porque a partir de 88, quando a expressão Constituição ela ascende a esse status constitucional, ou seja, ela se torna parte da Constituição, ela passa a ser objeto de análise pelo Supremo. E essas decisões do Supremo, elas basicamente vão numa parte de uma perspectiva, algumas decisões, dizendo que segurança pública é polícia, né? Ou seja, ela começa a olhar a segurança pública pelos olhos da polícia. Mais recente, há algumas alterações legislativas, jurisprudenciais, né, melhor dizendo, que vão na contramão disso. Né? A exemplo da DPF 635, da DI 7013, que começam a trazer a segurança pública como objeto de política pública, portanto, numa visão mais macro e assim subordinada, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, ali do artigo 1º, inciso 3 da Constituição, de modo que é um processo de construção. Por outro lado, nós identificamos que só essas mudanças legislativas, que inclusive ocorreram em 2018 e outras, elas não são suficientes para mudar a segurança pública, né, a compreensão. Ou seja, é preciso fazer, além de mudança legislativa, uma reinterpretação da expressão com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Como disse, né, é um projeto que está em andamento, então nós não temos grandes conclusões ainda. Acredito que nos próximos meses nós sejamos mais maduros para responder perguntas quanto a isso, mas de todo modo, né, foi isso que nós buscamos representar aqui nesse trabalho, tá bom? Muito obrigado e até logo.